Já pararam pra pensar que o Dragon em One Piece tem o mesmo nome que os Tenryubitos, que se for traduzir dá Dragões Celestes? Provavelmente todo mundo já se perguntou isso, né? Não todo mundo já parou pra pensar isso, mas foi só pra fazer a chamada. Galera, nesse vídeo que eu queria discutir com vocês, mais um debatezinho, mais um vídeo teórico de One Piece nessa semana aí, enquanto não lança capítulo ainda, né? A gente teve pausa semana passada. E nesse vídeo eu queria discutir com vocês o passado do Garp com o Dragon, né? Como funcionou a relação deles dois, como que o cordão umbilical se rompeu deles dois a partir do ponto em que o Dragon ele decidiu seguir o próprio caminho, sair debaixo da aba do Garp e seguir o caminho como um revolucionário, tudo isso, e até mesmo um pouco a gente vai debater um pouco aqui sobre o futuro dos dois personagens, né? Mas vamos lá, galera! Primeiro sobre essa relação do nome do Dragon com os Dragões Celestes. O que eu queria discutir primeiro é justamente sobre os próprios Tenryubitos, os próprios Dragões Celestes, por que eles têm esses nomes, né? Por que eles têm essas relações não só com o nome deles, mas com outras características também relacionadas a dragões. Se a gente parar para pensar na marca que eles deixam nos seus escravos, tem também a marca da pata de um dragão. Então a gente começa a pensar, peraí, mas qual é essa fixação toda com dragões, né? Se a gente parar para lembrar de Punk Hazard, Punk Hazard é uma ilha que também dá várias evidências disso, né? Dessas relações do governo com dragões. Primeiro, uma das menções que é dito em relação a isso é partindo do próprio Barba Marrom. Só um detalhe, quando o Barba Marrom apareceu, eu fiquei, mano, é possível. Quantos barbas existem em One Piece? Depois ainda apareceu um Barba Rosa, ainda eu fiquei... Cara, vai aparecer um Barba Arco-Íris ainda. Vai fundir todos eles, vai formar um Barba Arco-Íris, vocês vão ver o que vai acontecer. Então ele diz, no arco de Punk Hazard, que parece que antigamente, né, um gigantesco dragão que habitava em Punk Hazard chamou a atenção de um Tenryubito e este lhe deu um nome. Essa é, por enquanto, a única evidência concreta de algum personagem dizendo algo relacionado a isso, né? Ou fora isso, as únicas evidências que a gente tem são as relações mais implícitas. E Punk Hazard, lembrando que foi uma ilha para experimentos do governo. A gente sabe que o Vegapunk ele trabalhava lá junto do Caesar Clown e lá eles faziam experimentos. Se a gente lembrar do portão de entrada de Punk Hazard, aquela caveira que tem, uma das marcas pelo menos da própria ilha, lembra muito a caveira dos próprios Zors, né? O Wars Jr. e até mesmo o próprio Kaido. Se a gente for considerar aqui também, né, o próprio crânio de Onigashima, que também segue esse mesmo formato, tendo aquele mesmo chifre, da mesma forma como a gente está acostumado a ver com esses outros personagens. Então, a gente sabe que dentro daquela ilha existiam experimentos, eram feitos experimentos de gigantificação, várias das criancinhas que estavam lá, né, sendo submetidas a experimentos, elas estavam passando por esse processo também, e outros prisioneiros que estavam sendo mantidos congelados lá naquela própria ilha também era um resultado desses experimentos. Só que a gente nunca viu esses gigantes normais por aí por One Piece possuindo esse chifre. O único que possui de fato é o próprio Kaido. E existe a possibilidade do próprio Kaido ele também ter sido parte desses experimentos. A gente vê a imagem dele na época dos Rocks, ele já tinha um pouco de chifre, então é difícil a gente deduzir que foi só depois que ele passou por esse processo de gigantificação, porque na época ele não era tão gigante assim, né? Ele era um aprendiz, não era gigante, e a gente vê as criancinhas de Punk Hazard que mesmo elas novinhas, elas já eram muito grandes, então ficaria difícil deduzir que naquela época ele já teria passado por isso. Então talvez tenha acontecido depois, mas ainda meio que não explicaria os chifres. É um negócio muito confuso, talvez tenha acontecido em dado momento, talvez ele já tenha uma genética própria dele, de algum descendente dos Zors, aí enfim. É tudo confuso isso sobre o Kaido, mas o foco do vídeo não é esse, é só pra fazer uma ponte com o fato de que não só esses experimentos de gigantificação eram feitos em Punk Hazard, mas também o experimento das frutas artificiais. A gente sabe que existem as Smiles, que são frutas feitas pelo próprio Caesar Clown, mas antes dessas frutas artificiais existia uma outra, que era a fruta artificial do dragão que o Momonosuke comeu. Só que essa foi feita pelo próprio Vegapunk e não pelo Caesar Clown. Apesar dela ter sido considerada uma falha, por algum motivo que a gente não sabe ainda, ela é uma cópia descarada da fruta do próprio Kaido. Então talvez, de fato, ele tenha passado em algum momento da vida dele pelas mãos do governo para serem feitos experimentos com o corpo dele. A gente sabe que o Kaido ele foi preso pela marinha não sei quantas vezes ali, né? Várias vezes, então ele sendo preso pela marinha seria fácil ele ser realocado ao invés de Impel Down, ser realocado assim como, por exemplo, os gigantes que estavam lá congelados em Punk Hazard, ele também ter sido feito de cobaia para esses experimentos, não só de gigantificação, mas também para a própria cópia da fruta dele e mais específico pelo fato da fruta dele, a princípio, né, já que a gente não tem o nome exato, ser uma fruta que ele se transforma num dragão. E já que os dragões celestes são
fissurados nessa figura de dragões, talvez tenha sido um pedido pessoal de algum ou de alguns deles. Então isso tudo foi para contextualizar a gente para o fato de que os dragões celestes eles têm sim uma fissura muito grande pela figura dos dragões, que a gente não sabe exatamente por quê. Se era simplesmente uma questão de, por exemplo, aqui a gente na vida real gosta muito de dinossauros, mas eles não existem no dia de hoje e às vezes a gente fica, será que seria legal se eles existissem? Então talvez eles pensassem, pô, mas os dragões são muito legais, né? E se a gente tivesse uns dragões? Lembrando que os próprios dragões de Punk Hazard, eles eram feitos de forma artificial, também pelo próprio Vegapunk, outro indício aí também para a fissura deles. Mas independente do significado mais a fundo, ou que seja um significado mais raso, só por um fetiche mesmo, deles acharem os dragões bonitos ou qualquer coisa do tipo, o fato é que essa figura de dragões é muito presente na cultura dos dragões celestes, vamos colocar dessa forma, né? Então eles representam algo para os dragões celestes. E aí que entra o próprio Garp, porque quando o Garp aparece criancinha, a gente tem a imagem dele quando criancinha, lembra muito a imagem, a figura do próprio Luffy, né? A figura bagunceira, que gostava da bagunça, que não tava nem aí, era sujo, vivia na lama, caçando bicho, brigando com bicho e tal, pegando o tesourinho dele lá, nada demais. É a mesma figura do Luffy, talvez com exceção do tesouro, né? Mas se bem que eles também guardavam o dinheirinho deles, né? O Luffy, o Sabo e o Ace. Então é praticamente uma cópia descarada do Luffy mais pra frente, né? Então ele parece ter tido uma infância muito parecida com a do próprio Luffy. O fato é que ele tendo uma infância aparentemente difícil, apesar dele não ligar tanto pra isso, né? Ele conseguia se divertir no meio daquilo, mas uma possível infância em que ele talvez não tivesse tantos recursos assim, talvez fosse realmente uma criança mais pobre, ele quando entrou na marinha, se eu não me engano com 17, 18 anos, alguma coisa do tipo, né? Logo novinho, logo recruta mesmo, ele entrando na marinha e já começando a fazer o nome dele, já começando a conquistar o espaço dele, talvez tenha almejado a própria figura de quem estava no topo de toda essa instituição. Por mais que o governo tenha todas as corrupções dele, talvez o Garp ele simplesmente tenha olhado pelo fato de que, olha, é legal estar no topo, é legal ter regalias. Talvez ele no começo da jornada dele, né, como marinheiro, talvez ele pensasse dessa forma, porque ele teve o Dragon quando ele tinha 23 anos. Ele não era um cara tão maduro assim. Ele não era um cara tão experiente assim. Então se ele colocou o nome do Dragon espelhado na figura dos dragões celestes, talvez não tenha sido proposital no sentido de querer denigrir a imagem do próprio filho, né? Talvez seja simplesmente uma questão de visão da época, onde ele simplesmente visse os dragões celestes como, olha só, cara, como esses caras são fodas, eles conseguem fazer tudo, eles conseguem realmente viver no bem bom, e seria muito bom se eu conseguisse, por exemplo, levar minha família até lá, se eu conseguisse chegar até lá e com isso levar também o meu filho e até a minha esposa. A gente viu durante o Reverie que hoje ele tem essa influência necessária para conseguir ascender alguém, algum nobre que seja, lá pra Marijoa. Quando o Stelly pergunta pra ele, né, ele joga assim, aí, ué, quais são tuas influências aí? Quais são teus contatos aí? Porque eu tô querendo virar um dragão celeste em alguma hora aí, né? Tu pode me ajudar, não? Então ele joga essa pro Garp, né? O que dá indício de que ele realmente, mesmo que a gente não saiba se essa influência é partindo de alguma coisa mais secreta, mas mesmo que fosse simplesmente uma questão de influência pelo próprio título que ele tem dentro da marinha, já seria algo muito grande. Já seria algo que daria pra mexer as pecinhas pra conseguir fazer com que alguém subisse lá até Marijoa. Mas aí é que tá, o Garp ele teve o Dragon aos 23 anos. O que será que ele fez com o próprio Dragon? O que eu acredito é que ele quisesse, assim como ele queria com o Luffy, com o Ace também, até com o próprio Sabo também dá pra dizer, que eles fossem alguém que fizessem, pessoas que fizessem parte, que fossem grandes nomes dentro da instituição da marinha. Mas no caso do Dragon talvez tenha sido um pouco diferente. Talvez ele não tenha ido diretamente para a marinha, mas sim para trabalhar diretamente pro governo. Eu acho que seria muito mais interessante se ao invés de ser marinheiro, ele tivesse começado a trabalhar diretamente pro governo dentro de alguma Cyberpol. Porque se a gente lembra do passado do Lute, era um negócio meio cruel. Desde novinho ele era colocado para matar gente adoidado mesmo. Era um negócio assim, quase que uma lavagem cerebral, ao ponto dele hoje em dia simplesmente realmente enxergar os dragões celestes como, olha só, eles são os reis do mundo. Ele cita dessa forma, né? Eles são os deuses do mundo. E não tem o que você falar contra isso. Então talvez o próprio Dragon tenha tentado ser passado por esse processo de lavagem cerebral para se tornar realmente um cão absoluto do governo. Mesmo que o Garp ele não quisesse necessariamente isso, só simplesmente quisesse que o Dragon ele fosse alguém importante, um cara que defendesse as instituições, etc, né? Algo bem positivo, bem otimista na visão dele próprio, né? Mas que as coisas não são tão arco-íris assim. Talvez o próprio Dragon ele já tenha também, assim como o Lute, matado um monte de gente, se ele realmente tiver feito parte de alguma Cyberpol.
quem sabe da própria CP0, enfim, independente de qual número que seja, mas a própria CP9, por exemplo, também já passava por esse processo, né? Já matava muita gente desde novinho, era realmente uma doutrinação desde jovem. E um possível indício disso é de que o Oda ele já comentou algo por alto relacionado a isso tudo, né? Porque na entrevista para o 28º One Piece Log, ele foi perguntado o seguinte sobre personagens que ele desenharia mais profundamente se ele tivesse tempo. E ele responde que seria interessante se pudesse escrever sobre a Marinha, e menciona mais especificamente sobre a vida do Garp e aprofunda que gostaria de desenhar relações do velho fuzileiro naval com os mais diversos personagens. E em meio a isso ele levanta o nome das Cyberpawls. Será que de fato o Garp ele tinha alguma relação um pouco mais próxima com as Cyberpawls? Será que ele não quis que o próprio filho fosse parte dessas Cyberpawls? Seria um negócio louco. Uma coisa que a gente sabe é que o Garp ele não gosta de falar sobre os eventos de God Valley. Isso a gente já deduz alguns dos motivos, pelo menos um desses motivos, que é pelo fato dele ter se aliado com um pirata. Isso já é meio que contra o orgulho dele, né? Porque ele realmente tem a visão de que, olha, pirata tem que se fuder e acabou. Basicamente isso, né? É isso que ele acha. Então, ter se aliado com um pirata naquele momento por um bem maior para derrotar outro pirata, ainda mais que o título dele de Herói da Marinha não foi inteiramente mérito dele. Ele, na verdade, dividiu com o próprio Roger, e quiçá o próprio Sengoku, que, não sei, parece que ficou só olhando, não sei por que aquela batalha acontecer. Mas talvez tenha realmente um motivo a mais relacionado a isso. Talvez tenha um motivo a mais pelo qual o Garp ele não gosta de falar dessa ocasião, porque naquele momento é explicitado pra gente que ele estava defendendo os dragões celestes. Então talvez, quem sabe, mas só talvez, o próprio Dragon naquela época tivesse tido conhecimento do que aconteceu e aquele talvez tenha sido o gatilho para ele sair do governo ou sair, enfim, das amarras do Garp e realmente fosse seguir o caminho próprio dele. Lembrando que na época o Dragon ele já era vivo e ele tinha 17 anos. Será que é coincidência? Porque quando o Luffy e o Ace eles saíram de casa, eles também tinham 17 anos. Então seria muito conveniente que, apesar do Dragon ele já não estar em casa, ele talvez já estivesse trabalhando para o governo, mas que aos 17 anos ele saiu e foi seguir o caminho próprio dele. Lembrando que quando o Roger morreu, 24 anos atrás, ele tinha 31 anos e ele é visto na execução do Roger, mesmo que ele não tivesse a tatuagem dele, né? Ele já é visto com a capa de revolucionário dele, então na época ele provavelmente já era um revolucionário mesmo, né? Então com certeza foi antes disso, pelo menos. Então resumindo, talvez pelo fato do Garp ele ser meio que inerte ou alheio ao que acontece dentro do governo, né? Os podres do governo, e ele ser simplesmente o cara que vai fazer o bom serviço dele como marinheiro, que no fim das contas, por mais que ele simplesmente queira fazer o bem, ele no fim tá defendendo uma instituição corrupta, e isso talvez tenha cansado o próprio Dragon de ver tudo aquilo acontecendo e o Garp não fazer nada, mesmo podendo fazer alguma coisa por dentro da instituição, já que ele fosse construindo uma certa influência e mesmo assim não fazia nada. E talvez, se o Dragon ele tivesse mesmo feito parte de uma das Cyberpawls, talvez ele tenha tido acesso a alguma informação que não era para ele ter tido. Talvez ele até tenha tido conhecimento da existência do próprio Im, ou da própria Im. Se ele tivesse tido conhecimento dessa informação, esse seria a soma de gatilhos que realmente faria ele dar no pé e falar, mano, eu tenho que mudar isso, só que eu não vou conseguir mudar isso por dentro, eu tenho que mudar por fora. Talvez ele até mesmo tenha tido conhecimento da existência dessa figura logo nesses eventos de God Valley, né? Alguma coisa no meio dessa circunstância toda, poderia ser o caso, né? Junta aí pelo menos o útil ao agradável. Agora, o que eu penso é que talvez o Garp ele possa ter um papel ainda no final dessa obra, né? Onde ele finalmente mexe, tira a bunda da cadeira para ir contra esse governo, né? Depois de todos esses anos sendo um bom fuzileiro dentro da marinha, talvez ele finalmente veja a merda acontecendo de um modo tão grande que ele não consiga ficar parado. Mesmo que seja por motivos, né, pessoais, que quer que seja, não importa, mas ele finalmente faria alguma coisa e não deixaria pelo menos a merda chegar acima do pescoço, acima da cabeça, assim como foi na guerra depois que o Ace morreu, pra fazer alguma coisa. Já seria algo muito maneiro se ele fizesse algo do tipo. E o próprio Dragon a gente não sabe exatamente o que ele vai fazer depois que ele conseguir tomar o poder, né? Porque o One Piece tem muito essa visão de que reis não necessariamente são ruins, né? Monarquias necessariamente não são ruins. É ruim se você tiver uma pessoa ruim no poder. Então se a gente, por exemplo, expande a proporção dessa lógica e aplica, por exemplo, a um rei do mundo, que é quem senta no trono vazio, se ele julgar que, olha, aquela pessoa que senta no rei do mundo não merece, ela faz coisa errada, mas eu mereço. Eu sou uma boa pessoa e eu mereço sentar no trono do mundo porque eu sei o que é melhor para o mundo inteiro.
seria um tanto egocêntrico se ele usasse essa lógica, né? Ou qualquer pessoa usasse essa lógica, né? Seria bastante egocêntrico, mas é a lógica pela qual One Piece trabalha. Se podem existir reis bons, por que não existir um rei do mundo que também é bom e que vá, na verdade, atender as necessidades do mundo e etc. E todo mundo vai ficar feliz. Todo mundo não ficou feliz lá em Dressrosa com o Rei Riku? Todo mundo não ficou feliz lá em Alabasta com o Rei Cobra? Então fica feliz também. O mundo inteiro fica feliz com um rei do mundo que é bom e justo, sentado no trono vazio. Será que é isso que vai acontecer? É algo que eu honestamente tenho bastante curiosidade para saber qual vai ser a lógica usada e qual vai ser a finalidade dessa revolução toda. Mas enfim, galera, essa foi a discussão de hoje, bastante extensa, mas tem muito conteúdo bacana para ser investigado em relação a tudo isso, né? Principalmente ao que vai acontecer nesse final em relação à política toda, ao sistema político dentro de One Piece. Eu quero saber o que vocês acham relacionado a isso tudo. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal para acompanhar os vídeos de One Piece que tem sempre aqui no canal, ativar o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos e conferir os 2 últimos vídeos de One Piece que vão estar aparecendo na tela agora, beleza? Até a próxima, tchau!